Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Eu quero, neste momento, dar início a uma série de meditações da palavra que foi pregada no domingo, dia 9 de junho de 2019, na Família da Fé, falando a respeito do texto de 2 Coríntios, capítulo de número 9. Aqui conta a história que o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos em Corinto, que eles se preparassem para mandar uma oferta para outros irmãos que estavam passando necessidades, e então eles levantavam ofertas para suprir as necessidades das outras cidades, das outras igrejas, de pessoas que estavam passando aflições e privações. Então, ele está falando a respeito desse assunto e no versículo de número 6 ele disse: eu digo isso para vocês, mas aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semeia com fartura também colherá com abundância. Porque cada um deve dar conforme propôs no seu coração, não por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então ele está falando a respeito disso, de uma semeadura, de uma oferta que estava sendo levantada e então não era para somente suprir a necessidade, mas que as pessoas tivessem alegria em repartir aquilo que elas tinham, o dom de Deus que elas tinham. Bens materiais, sim, para suprir as necessidades dos outros. E diz, na sequência do texto, versículos 6 e 7 que eu tinha falado agora, no versículo 8 fala assim: e Deus é capaz de fazer vocês superabundarem em toda boa obra, para que vós, tendo sempre toda ampla suficiência em tudo, possam abundar em toda boa obra. Então aqui está falando a respeito de uma promessa de Deus, que tudo quanto nós fizermos seremos bem-sucedidos, porque Deus é capaz de fazer-nos abundar em toda boa obra. Então nós podemos realmente ser prósperos, sermos abençoados, para nos tornarmos abençoadores. Conforme está escrito, versículo 9, ele distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então aquilo que nós temos e que nós semeamos na vida de outras pessoas, isso faz com que Deus nos agracie, que Deus nos justifique, não que nós somos justificados pelas obras, mas pela nossa disposição em servir, nós expressarmos o amor de Cristo para as outras pessoas também. Então, à medida que nós distribuímos aquilo que nós temos, o dom de Deus, as capacidades que Deus nos dá, ou então os benefícios que Deus nos abençoa, e nós distribuímos para aqueles que têm necessidades, então assim também a promessa de Deus é isso, que Deus vai nos fazer justificados pela fé e com a prática do amor, distribuindo e cuidando das pessoas que têm necessidades. Então, na sequência do texto também, ele fala assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e Deus nos dá essa semente para nós semearmos na vida de outros, suprindo necessidades. Também dá o pão para alimento, ele que supre cada uma das nossas necessidades. Que Deus, então, multiplique a nossa semeadura, a nossa sementeira, e aumente os frutos da justiça. Então, nós vamos ser galardoados, recompensados por Deus à medida em que nós, com a nossa sementeira aumentada, recebemos as sementes de Deus e plantamos aquelas sementes, cuidando da vida de outras pessoas, distribuindo, dando aos pobres ou a outras pessoas com necessidade. E ele segue no versículo de número 11 dizendo assim: sendo enriquecido em todas as coisas. Então, é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos suprir, nos enriquecer em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ações de graças a Deus. Então, quando alguém que está passando necessidade recebe um suprimento, porque nós somos generosos e abençoadores daquela vida, também essa pessoa recebendo daquela necessidade suprida, então também vai dar ações de graça a Deus. Então você vai voltar o coração de outras pessoas a Deus, porque vão reconhecer que existe um amor de Deus expresso através de vida de outras pessoas que vão estar ali atendendo, cumprindo o serviço de cristão à medida que está fazendo bem e está manifestando, expressando a vida de Cristo através do amor. Então, que realmente nós possamos estar sendo com as nossas sementeiras aumentadas, que Deus possa nos fazer justificados, nos recompensar, aumentar essa sementeira para que outras pessoas possam dar graças a Deus, porque Deus é quem supre cada uma das nossas necessidades.
Mas Deus faz isso usando vidas, tocando em vidas através de outras vidas abençoadoras, generosas, que recebem uma porção de Deus. Isso, no caso aqui especificamente, numa situação financeira, que aquelas pessoas tinham necessidade, e quem tinha muito pôde dar para quem não tinha nada, de maneira que então todos estavam amplamente supridos e Deus fez aumentar a justiça daqueles irmãos diante da presença dele. Tá? Nós também podemos receber galardões, receber recompensas, sermos justificados, porque a fé sem obras é morta. Então precisamos expressar o amor de Deus por meio de nossas doações, por meio da nossa generosidade, de maneira que nos tornamos abençoadores de outras vidas. Então, neste momento, diante dessa palavra, que nós possamos ter o coração aberto para perceber pessoas que estão carentes, como aqui havia necessitados, uma igreja inteira, uma cidade inteira passando necessidades, e Deus usou aqueles irmãos em Corinto para serem abençoadores de muitas vidas, e que Deus faça isso em nós também, que nós possamos expressar Cristo, expressar o amor de Deus através da nossa generosidade e muitos serem abençoados e darem graças a Deus. Que Deus nos abençoe assim para andarmos no caminho do Senhor, em nome de Jesus.